vida boa, boa. Na Band News FM. Boa, boa. Aquela vitamina D, hein, Mariana Procópio? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Fran. Bom morning, dia. everybody. Tudo bem, Mari? Tudo jóia, gente. O assunto hoje tem como ser diferente, né? Trazer mais informações sobre Covid. E quem tem acompanhado, né, Mário, nossa conversa aqui, a nossa coluna há algumas semanas, tem percebido que eu tenho trazido algumas informações baseadas, de certa forma, numa experiência pessoal minha. Assim como milhares de brasileiros, eu enfrentei o vírus e como muitos, eu ainda travo uma batalha para entender alguns sintomas que continuam bem depois dos tais 14 dias. E eles têm passado por algo que tem se tornado cada vez mais comum, não só aqui no Brasil, mas foi assim lá fora também, e a gente aqui, conforme o número de casos aumenta, tem repetido essa trajetória, que é uma alteração do sistema nervoso central, além de todos aqueles sintomas clássicos, principalmente do pulmão, que já se fala e sempre se falou desde o primeiro momento. Agora os médicos têm percebido que muitos pacientes têm demonstrado alterações de diversas formas no sistema nervoso central. Isso acontece porque já se sabe que essa doença, né, o Covid, pode levar a uma resposta imune descontrolada, que agora, tanto que essa expressão ficou famosa, que chama tempestade de citocinas, que é essa resposta do sistema imunológico. Mas alguns estudos têm apontado que até 30% dos pacientes apresentam algum caso de alteração nesse sistema nervoso. O sintoma mais comum tem sido a perda de olfato e a perda de paladar. Tanto que esses dois sintomas entraram na lista de marcadores mais confiáveis da doença recentemente. Mas há também outras formas, como dores no corpo, que persistem por um período, que a princípio a gente tem a sensação que são dores musculares. Para entender melhor qual é o tamanho desse problema, 43 neurologistas e neurocientistas daqui do Rio de Janeiro formaram um grupo chamado NeuroCovid Rio. A coordenação é do neurologista Oswaldo Nascimento, que é professor da Universidade Federal do Rio, Universidade Federal Fluminense, da UF, também da Estácio de Sá, nos cursos de pós-graduação, e ele explica as descobertas que têm sido feitas por esse grupo. Até o momento, temos observado de importante as manifestações relacionadas à infecção, quer dizer, a toda a tempestade de citocinas, a reação imunológica do organismo, desenvolvendo aí encefalites, encefalopatias, encefalomielites, ou seja, lesão do cérebro, medula do cerebelo, como também comprometimento de nervos periféricos, ou seja, os nervos cranianos, paralisia facial, comprometimento no nervo trigêmeo, né, que dá dor importante na face, também comprometimento de nervos mais longos nas extremidades, com dores nas pernas, dores nos braços, fraqueza associada ou não, que são as neurites e radiculites múltiplas. Pois é, e esses sintomas aparecem, como eu disse, podem persistir por algum tempo. Os médicos ainda não sabem se a médio prazo ele vai embora sozinho ou tem alguma sequela lá na frente. É isso que eles estão investigando. E o professor, o neurologista Oswaldo Nascimento, também explica que tem chamado a atenção os problemas em jovens ligados à circulação por causa do Covid. Outro aspecto muito importante a considerar são os eventos vasculares que acontecem particularmente em jovens. Quando chega um jovem para a unidade de terapia intensiva, usualmente se deve a um problema vascular, ou seja, um AVC isquêmico, portanto de falta de circulação, ou um AVC hemorrágico decorrente do efeito trombogênico importante que esse vírus acarreta no nosso organismo. O médico alerta, gente, para o uso excessivo de anti-inflamatório por pacientes que têm os sintomas do Covid na tentativa de reduzir as dores no corpo, já que essa doença dá muitas dores no corpo, eu sei bem disso, mas ele alerta que essa medicação pode provocar um quadro ainda mais grave, como uma trombose, como ele falou. Então, principalmente pacientes idosos, com comorbidades, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, a orientação é dar preferência a analgésicos como o dipirona. Para encerrar, o neurologista Oswaldo Nascimento, ele também chama atenção para essas alterações neurológicas que podem acometer pacientes, não necessariamente só aqueles que estão em estado grave, que vão ali para o hospital, que necessitam de respirador, mas pacientes daqueles chamados médios sintomas, que ficam em casa e conseguem fazer o tratamento em casa. As alterações neurológicas podem ocorrer em pacientes que não têm sintomas graves.
Assim, deve ser um número maior, certamente, porque não chega muitas vezes a se incomodar e nem faz um teste para o Covid-19. Eu gostaria de lembrar essas pessoas que têm, por exemplo, não sentem o olfato, o paladar no início de alguns sintomas mostrando um aspecto gripal, que devam fazer um teste, sim, sorológico ou até mesmo PCR-T para o vírus Covid. Afinal, você conseguiu fazer o teste? Como é que foi essa questão do paladar, do gosto, do cheiro, hein, Mari? Ih, gente, isso é outra novela, da outra coluna. Eu perdi totalmente o paladar, fiquei alguns dias, os 4 dias, sem sentir cheiro e paladar, o que é estranhíssimo. Tenta comer um bife sem sentir o gosto do bife. Nossa. É muito estranho, é aflitivo. Mas então entrei na lista de sintomas completos, fiz o último teste que eu fiz, eu consegui fazer, mas é importante falar que os planos de saúde, a maioria não está cobrindo ainda esse teste sorológico, que é o teste que você consegue fazer passado um período posterior à doença. O que os planos têm coberto e têm entrado na lista dos planos é o chamado PCR, que é aquele da secreção, que você tem que fazer quando você está com o vírus ali ativo, bombando. Quando você está se sentindo mal, 3, 4 dias depois de começar a se sentir mal, é o ideal para você fazer esse chamado PCR. Isso agora já tem entrado nos planos de saúde, para quem tem plano de saúde, porque o sistema público é bem mais difícil. Bom, eu consegui fazer a sorologia, porque eu perdi o tempo da janela desse chamado PCR, tive que pagar no particular, está custando em torno de R$350. Eu pesquisei em vários laboratórios e a maioria mantém o mesmo preço. E para mim deu na barreira do não reagente, que seria um negativo. Mas os médicos que eu tenho consultado acreditam que é um falso negativo e por acaso daqui a pouquinho estou me encaminhando lá no laboratório para fazer mais um teste para tentar descobrir mais ou menos e catar esse danado vírus. Tá?